Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom ver cada um de vocês aqui nessa noite. É sempre bom estar aqui, né? Falei sobre isso, sobre esse privilégio de estar nesse lugar e poder crescer e aprender de Deus, estar em família da fé. A nossa família da fé ela é tão importante quanto a nossa família natural, porque um dia nós estaremos também todos juntos na eternidade, desfrutando para sempre com o nosso Deus, amém? Então espero vê-los por toda a eternidade. É muito importante nós estarmos aqui e é muito bom ter a oportunidade de estar aqui. Sempre que você colocar no seu coração de priorizar o Senhor e priorizar esses momentos de culto, esses expedientes de culto, com certeza o Senhor também, Ele vai te abençoar, porque Deus Ele não despede ninguém vazio. E o que atrai a Deus não são os nossos problemas, não são as nossas necessidades ou as dificuldades que nós possamos estar passando. O que atrai a Deus, o que faz Deus olhar para nós, é a nossa fé. Quando Deus encontra a fé no nosso coração, Ele intervém, Ele age em nosso favor, porque a fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus. E não tem como nós ir a Deus sem fé, porque aquele que vai a Deus precisa crer que Ele existe, amém? Então nós estamos aqui pela fé, tudo é pela fé, estarmos aqui é pela fé, viver é um ato de fé, confiar em Deus é um ato de fé, sabendo que tudo que acontece de alguma forma está cooperando para o nosso bem, está contribuindo para o nosso crescimento, e viver essa vida da melhor maneira possível. E viver com o Senhor é a melhor escolha que nós podemos ter durante esse tempo que nós vivemos aqui. Davi vai falar no Salmo 90:12, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ou seja, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós entendamos o quão breve é essa vida. O quão breve é essa vida. Eu estava pensando esses dias, e olhando para trás, né, fiz 32 anos agora nesse mês, e esses 32 anos passaram-se muito rápidos, e eu pensando, daqui 30 anos, vou estar com 62 anos, se passar nessa mesma velocidade que passou esses 32 até aqui, vai voar. E aí faz todo sentido esse salmo, né, porque a nossa vida ela passa rapidamente e nós voamos. Vai dizer que a duração da nossa vida é de 70 anos e os que passam disso é canseira, enfado, dificuldade. Mas o que eu quero dizer para vocês não é colocar um medo aí, né, desse tempo, mas é sobreviver a cada dia, aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, viver com sabedoria, com entendimento, buscando a Deus, buscando dEle o que Ele tem para cada um de nós, cumprir o propósito dEle aqui na terra. Não sei se você já fez essa oração, Deus, o que tu tem para mim aqui nesse tempo, nesses 70 anos que eu vou estar por aqui, que eu vou poder fazer a tua obra, porque depois dos 70 é mais difícil fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os teus planos, os teus propósitos? O que o Senhor sonha para a minha vida? E quando a gente começa a se movimentar dessa forma, a viver os sonhos de Deus para nós, quando nós nos colocamos nesse caminho de viver os sonhos de Deus para nós, aí então Deus começa também a realizar os nossos sonhos. Primeiro os sonhos de Deus, porque Ele nos criou com um propósito. Deus tem planos e objetivos para realizar através de nós aqui nessa vida, nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo. Com certeza, Deus tem um plano para cada um de nós. Ninguém nasceu sem um propósito. Talvez você possa achar que você é fruto de algo que não era para acontecer, talvez você não foi planejado, talvez você é fruto de algo ruim, de uma traição, mas o Senhor, Ele não falha nos seus planos, e tudo que Ele faz tem um propósito. Deus, Ele é 100% intencional em todas as suas ações. Então sim, você tem um propósito, sim, você está aqui por um propósito. Agora, qual é esse propósito? É o seu dever buscar do seu Criador o que Ele tem para você. Deus é o nosso Criador, e é Ele que nos sustenta, e é dele que vem todas as respostas para nós nessa vida.
Então, eu te desafio a você fazer essa oração diante do Senhor. Deus, o que Tu tem para mim? Quais os Teus planos? Qual o Teu propósito? Porque quando nós vivemos os propósitos de Deus para nós, aqui nessa vida, nesse tempo, nós somos seres mais realizados e bem-sucedidos. Sucesso não é ter dinheiro. Sucesso não é estar muito bem financeiramente. Isso é maravilhoso, mas isso não é a definição de sucesso. E muitas pessoas acham que só quando estiverem bem financeiramente, só quando estiverem com muito dinheiro, elas vão ser pessoas de sucesso. Sucesso tem outra definição no reino. Sucesso é estar cumprindo a vontade do Senhor, vivendo a vontade do Senhor aqui nessa terra. Porque, como eu falei, enquanto você vive os sonhos, os projetos, os planos de Deus aqui nessa terra, o Senhor também realiza os teus sonhos. Porque o nosso coração ele tem muitos planos, assim como Salomão vai dizer em Provérbios, muitos planos há no coração do homem, mas que a resposta para todos esses planos venha do Senhor, que a última resposta seja a resposta do Senhor. Que as nossas orações possam estar de acordo com o plano e o propósito de Deus para nós aqui nesse tempo. Amém? Nós estamos aqui lendo o livro de Neemias, falando dessa série sobre esperança, sobre reconstruir aquilo que foi perdido. Diante de tudo isso que nós passamos no mês de maio, né, nesses últimos meses, esse tempo de reconstrução, Neemias tem muito a nos ensinar. E nós terminamos aqui na semana passada falando do capítulo 9, e a gente viu o quanto a palavra produziu frutos de arrependimento no coração daquele povo. A gente viu que tudo o que aconteceu, todo aquele avivamento que aconteceu no meio do povo, foi devido à leitura das Escrituras. Eles lerem, os levitas explicarem, e aquilo descia no coração deles, e aquilo produziu muitos frutos, frutos de arrependimento. E no capítulo 8 a gente vai perceber que eles estão aprendendo da palavra. Esdras está ali no meio do povo, junto com os levitas, eles estão lendo, estão ensinando, estão aplicando a palavra de Deus, porque o que eles querem? Eles querem fazer tudo certo. Eles recém acabaram de sair de uma escravidão. Eles estavam escravos até pouco tempo, então o que eles querem? Eles não querem repetir o mesmo erro de antes, eles querem se voltar para Deus, agora do jeito certo, da maneira certa, voltar ao seu coração, as suas intenções, eles querem viver de forma intencional para Deus, e aí eles vão aprender da palavra, o que o Senhor espera de mim, o que Deus quer de nós como povo, como nação. Eles vão para a palavra, eles descobrem, porque tudo que nós precisamos para viver aqui nessa terra nós encontramos aonde? Na palavra. O Senhor deixou tudo o que nós precisamos aqui. É para a palavra que nós precisamos correr e buscar sempre as direções para a nossa vida. Então aqui esse povo que estava buscando ali no capítulo 8, esse avivamento, esse renovo, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, isso gera um profundo choro no coração deles. Choro de arrependimento, de reconhecimento dos seus pecados. Eles reconhecem os seus pecados, eles reconhecem a distância que eles estavam de Deus, e depois desse choro de reconhecimento pelo pecado, eles são tomados por uma grande alegria. Uma alegria toma conta do povo, e eles são tomados dessa alegria quando eles compreendem as Escrituras, o reconhecimento do pecado, a confissão do pecado, a humilhação diante do Senhor, reconhecendo o pecado, gera alegria no nosso coração. Eu não sei se você por algum momento você se desviou, ou você se perdeu na caminhada, e você viu que você estava longe, distante do Senhor, e você se volta para Deus com o coração arrependido, você se volta para Deus querendo fazer agora as coisas do jeito certo, e você tem uma tristeza no seu coração por estar distante de Deus, mas você não quer mais viver dessa forma, então você vai a Deus: Deus, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você começa a confessar o seu pecado diante de Deus, você começa a reconhecer o seu pecado, e essa confissão, esse reconhecimento, porque quando nós reconhecemos e nós clamamos ao Senhor o perdão, Ele nos concede o perdão, e junto com esse perdão vem uma alegria no nosso coração. Não sei se você já passou por isso,
uma alegria tomar conta de nós, porque estávamos perdidos e fomos encontrados, estávamos perdidos e fomos reconciliados. É a mesma coisa quando você está longe do seu pai, da sua mãe, você está com saudade, e quando você encontra, você abraça, você fica feliz, porque você está junto à pessoa que você ama. Da mesma forma, nós e Deus, não podemos viver longe do nosso Deus. E aí no capítulo 9, depois de 24 dias, eles ali em oração, em reconhecimento, em humilhação pelo seu pecado, eles se reúnem novamente. Eles se reúnem novamente. E apesar do capítulo 8 ter terminado com essa alegria, eles se alegrando no Senhor, o capítulo 9 começa com o povo, uma mudança drástica acontece aqui. Eles saem da alegria para o jejum, como mais uma forma de reconhecerem o seu pecado, uma mudança significativa. Eles estavam festejando, e o capítulo 9 começa dizendo isso para nós. Eles saem desse tempo de festividade para se dedicar ao jejum, quebrantados e arrependidos diante de Deus. O texto vai descrever para nós que durante 3 horas, eles leem a palavra, eles buscam na palavra, e durante as outras 3 horas, eles confessam os seus pecados, e não só os seus pecados, mas os pecados dos seus pais, o pecado dos seus antepassados, o pecado da geração de trás. Eles confessam os seus pecados e os pecados dos seus pais. E aí os levitas então conduzem o povo em um profundo arrependimento e adoração a Deus. Então nós terminamos semana passada falando desse início do capítulo 9, sobre esse quebrantamento do povo, sobre esse arrependimento do povo. E a parte 2 agora é uma parte de exaltação a Deus. Depois do povo reconhecer o seu pecado, se humilhar diante de Deus, se consertar diante de Deus, aí sim eles podem declarar quem Deus é para eles. Quando nós estamos no pecado, mergulhados no pecado, nós não conseguimos reconhecer quem Deus é. Nós não conseguimos olhar para trás e ver o que Deus já fez por nós. Agora, quando o nosso coração se volta em arrependimento, em humildade, reconhecendo o pecado, nós conseguimos olhar para Deus e dizer quem Ele é, quem Ele representa. E foi isso que aconteceu com esse povo. E nós vamos meditar agora, nesses próximos minutos, sobre o conteúdo dessa oração dos levitas. Nós vamos ver quem é Deus para eles nessa oração, como eles enxergam Deus. E é muito especial quando a gente olha para a nossa história e quando a gente consegue reconhecer quem Deus é para nós através daquilo que Deus fez em nós. Todo mundo sabe do passado que teve antes de Cristo. E o inimigo, para quem não se lembra, o inimigo tem esse papel de lembrar. É muito difícil esquecer, porque o inimigo está todo dia lembrando, porque ele quer te lembrar do teu passado para destruir o teu futuro. Mas toda vez que ele vir te lembrar do teu passado, você tem que lembrar do futuro dele, porque ele já é um inimigo derrotado, ele não tem planos. Os planos do inimigo são frustrados. Nenhum dos seus planos podem dar certo sobre nós. Agora ele tem muitas estratégias para nos tirar do propósito. Muitas estratégias ele usa para nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Então você olhando para a sua história, você consegue ver quem Deus é para você, o que Deus já fez por você. Aqui eles vão começar a reconhecer o que Deus já fez por eles. Eles vão trazer à memória tudo o que Deus já fez. Você consegue trazer à sua memória o que Deus já fez por você? Quem você era, quem você é. Da onde Deus te tirou. Da onde você saiu. E até aqui Ele tem te sustentado e tem guiado a tua vida. E tem muito mais ainda. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém?
Então nós vamos meditar aqui no capítulo 9. Nós vamos ver quem Deus é. A partir do 5, versículo 5 até o 15, nós vamos ler e depois a gente vai voltando em cada versículo. Aqui vai falar dos levitas, que eles disseram ao povo: levantem-se, louvem ao Senhor o seu Deus, que vive para todos sempre. Apesar dos apesares, Deus vive para todos sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus, até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo o que neles há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, que trouxe de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus. Cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem em terra seca, mas lançaste os teus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas violentas. Tu os conduziste durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste sobre o monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe deste mandamentos, estatutos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome deste-lhe pão do céu, na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra, com a mão levantada juraste dar-lhes. Amém. Aqui a oração continua, mas nós vamos ler até o versículo 15. É interessante demais como eles reconhecem a Deus nessa oração. Pode voltar no versículo 6, por favor? Ele vai dizer, e esse é a primeira verdade que esse texto revela sobre Deus. Se você está anotando, anote essa primeira verdade: Deus é o Criador. Deus é o Criador. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus, até os mais altos céus, ou o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos dos céus te adoram. Então, Deus é o Criador. Eles reconheceram que Deus era o Criador, que tudo o que existia era obra do Senhor. Tudo que existia era obra do Senhor. Agora, Deus não apenas cria, Deus apenas não é o Criador, Ele não cria e deixa, não. Ele cria e sustenta, Ele cria e preserva a sua criação. Nós somos criação do Senhor. Nós somos sustentados e preservados pela mão poderosa do Senhor, porque Ele é um Deus que cria e que sustenta, e isso, eles reconheceram em Deus. Deus é aquele que nos dá o fôlego da vida, Deus é aquele que faz brotar a semente, Deus é aquele que alimenta os pássaros, Deus é aquele que nos dá vida e sustenta a nossa vida. Deus é aquele que nos dá a respiração. Você está respirando? Vamos respirar fundo com o nariz e expira pela boca. Esse ato de respiração, inspiração e expiração é do Senhor. É Ele que nos dá, é Ele que nos preserva. Algo que parece ser tão simples ou automático, mas eu lembro o testemunho do pastor Jair dizendo aqui, quando ele foi entubado. É tão simples tomar um copo de água,
para nós é algo normal, mas para ele era uma gota de água. Ele queria uma gota de água. Esse povo está reconhecendo que Deus é aquele que sustenta e preserva. É o Senhor que preserva a nossa saúde, é Ele que nos protege, é Ele que nos abençoa. Todas as coisas boas que você tem vêm do Senhor. As boas dádivas, é Deus quem nos dá. Deus é quem alimenta os pássaros, que veste as flores do campo. Quem é que veste com tanta beleza as flores do campo? Alguém vai lá e embeleza essas flores? É o Senhor, é o Criador de tudo. É Ele que cria, sustenta e preserva. Ele é o Deus que dá e preserva a vida para todos. Isso está em Mateus 6, 25. Esse texto é maravilhoso, que vai dizer sobre como Deus cuida das coisas. Isso aqui é uma advertência para nós não andarmos preocupados com a vida, não andarmos ansiosos com as coisas, porque Deus Ele está cuidando de tudo. Não se preocupem com a própria vida, quanto ao o que vocês vão comer ou beber, nem ao corpo, quanto o que onde vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Próximo versículo. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem nada, mas no entanto, não lhes falta o que comer. Quem é que alimenta os pássaros? É o Senhor. Eu sei que alguns aqui jogam no seu quintal, né? Mas uns farelinhos de pão para os passarinhos virem comer. Conheço várias pessoas que fazem isso. É bem legal isso, né? E vocês conversam também com os passarinhos quando eles vêm? Hein, Bruno? Tu conversa com os teus passarinhos? Mas é o Senhor que alimenta, é o Senhor que cuida delas. Aí ele termina dizendo: vocês não têm muito mais valor do que elas. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus para nós. E eu lembro de uma música que a minha avó me ensinou. Eu estava meditando sobre isso. E lembrei lá de Timóteo, né? Quando Paulo fala para ele, lembra da fé não fingida da tua mãe Eunice e da tua avó Loide. Persevera nessa fé que elas passaram para ti. E eu lembrei, a minha mãe não se chama Eunice e a minha avó não se chama Loide, mas eu tive essas mulheres de Deus na minha vida, que me ensinaram a fé. E aí eu lembro da avó que me ensinou esse louvor, e esse louvor retrata bem esse versículo. Eu quero ler para vocês. Eu não vou cantar, porque não tem aqui, né? Não me deram o tom aqui. Pedi um Lá maior, não sei nem o que significa, mas todo mundo pede. Olha só o que diz ali. Eu lembro da avó cantando esse corinho. Quem aqui é oriundo da Assembleia sabe o que é um corinho. Quem não sabe o que é um corinho? Levanta a mão. Pode levantar, sem medo, sem vergonha. Não sabe? Nem eu sei direito, mas corinho é como se fosse um verso de uma música, assim, um versinho. E diz assim, ó: como é bonito contemplar as verdes matas, quando escurece tem perfume de uma flor. Lá bem distante o barulho da cascata, em tudo isso eu vejo a mão do meu Senhor. Os passarinhos estão cantando de alegria, um novo dia ilumina o meu sertão. Eu me levanto e dobro os joelhos nesta hora, para Jesus Cristo faço a minha oração. Eu vejo a chuva quando cai lá das alturas, lá no roçado eu vejo as plantas a crescer. Os passarinhos que enfeitam a natureza, Deus cuida deles, não deixando perecer. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. E é incrível assim como isso gravou na minha mente. E eu lembro desse corinho, eu lembro dessa canção, e em seguida eu canto. A Dani não está aqui, mas em seguida eu estou cantando. Em seguida vem na minha mente e eu estou cantando. E a avó, a gente cantou esse corinho junto, antes de ela partir. A gente cantou junto e eu disse: vó, muito obrigado por ter me ensinado essa fé de andar com o Senhor, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar do dia mal, e entender que se os passarinhos que não plantam e também não colhem nada, não falta nada para eles, quanto mais nós
os seus filhos. Amém? Que a gente possa viver com essa convicção. Então Deus é o nosso Criador, é Ele que preserva a nossa vida. E muitas coisas podem nos acontecer, mas é o Senhor que cuida de nós. Nós estamos sujeitos a tantas coisas nessa vida, a descobrir uma doença, a sofrer um acidente, tantas coisas podem nos acontecer, mas vamos viver com uma certeza de que Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Eu lembro uma vez, olha, fazendo essa palavra aqui veio tanta coisa na minha mente, assim, tanta lembrança. Eu lembro uma vez com o meu pai mora no interior, e lá no interior é muito comum ter aquelas carretas agrícolas, né? Carretinha agrícola, vocês conhecem carretinha agrícola? Conhece ou não conhece? Sim, não? Alguns, a maioria conhece. A carretinha do meu pai, como quase todas as outras, elas não tem porta, né? Não tem porta na frente. E atrás é uma carroceria aberta também. Eu lembro que nós estávamos indo visitar o meu tio, e aí a casa do meu tio é bem no fim de uma ladeira. É uma rua assim, bem íngreme. É lá no fim a casa do meu tio. E aí nós estávamos bem felizes, né? Eu na frente com o pai, tinha o meu irmão e meu primo atrás, ali de pé na carroceria. E nós estávamos indo faceiro. E quando o pai pisa no freio, não vem o freio da carretinha. E nós estávamos descendo, e a carretinha pegando embalo. O pai só disse assim para mim: se segura. Quando ele disse se segura, eu não vi mais nada. No que ele disse se segura, ele já virou com toda a direção e eu embolei, gente. Eu caí para fora da carretinha e eu só lembro de botar a mão na minha cabeça assim, eu rolei, igual uma bola, rolei. E era aquele chão de paralelepípedo, aquelas pedras, sabe? Aquelas pedras pontudas. Eu rolei não sei quantos metros para frente. E aí tinha uma senhora na área tomando chimarrão e ela gritou assim: meu Deus, eu vi esse guri morto no chão. Eu me levantei: cala a boca, velho do diabo. Eu tô vivo. Eu lembro, gente, que eu saí correndo com uma perna só, assim, me vendo tudo, e escutei ela falando aquilo, me deu tanta raiva. Na hora eu repreendi ela: eu vi esse guri morto no chão. Mas eu lembrei dessa história para dizer para vocês que Deus, Ele é o nosso protetor, Ele nos guarda. Possivelmente eu poderia ter, sei lá, talvez perdido a vida, né? Bater a cabeça numa pedra pontuda. Não sei o que poderia ter me acontecido, mas o Senhor preservou a minha vida ali. O Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Eu lembrei disso quando eu li que Deus é quem cria, e Ele também é quem cuida, preserva e sustenta. Amém? O Senhor nos criou, e é Ele quem nos guarda. É Ele quem nos guia. Tem tantas outras. Vou contar só mais uma. Eu estava indo viajar também lá para o interior. Meu pai, minha mãe, eu, meu tio, minha tia. Acho que tinha uns 5 no carro. Naquele tempo podia ter 5 pessoas no carro naquele tempo. Naquele tempo, deixa eu ver, eu devia ter uns 6, 7 anos. Lá por 90 e... Antes dos anos 2000. O pai tinha um Opalão. Fomos lá para fora. Não sei se vocês conhecem, mas ali, passando Palmeiras das Missões, tem um trevo, que pegando à direita vai para Santa Catarina e pegando à esquerda vai para a fronteira. E aí nós estávamos ainda, um retão, né? E lá na frente é aquele trevo. E eu estou bem assim no banco do meio, olhando. Gostava de acompanhar a viagem, olhar, né? Era de dia. E eu vi um campo assim, lá na frente eu vi um campo. Eu disse: pai, tem um campo lá na frente. Só que a gente sempre foi para lá. E não tinha aquele campo antes. Não tinha um campo ali. Só que assim, os pais geralmente eles não dão ouvido para as crianças quando as crianças falam, né? As crianças às vezes avisam os pais: isso é bobeira da tua cabeça, capaz, não tem nada, né? Não viaja. Eu disse: pai, tem um campo ali na frente. O pai não enxergava muito bem, até hoje. O pai é aposentado, ele teve a doença do gato. E o pai não me deu atenção. E quando ele viu, nós estávamos na frente do campo. O pai fez a mesma coisa. Ele dobrou com tudo assim para a direita para desviar, né? O que ele fez assim, o carro ficou em 2 rodas. E andou em 2 rodas assim. E na frente tinha um barranco. Tem esse barranco até hoje, sei lá, tem uns, sei lá quantos metros de altura. E nós ficamos assim, gente, a um passo de cair naquele barranco. Se nós tivéssemos caído ali, acho que nós morria tudo.
nós tínhamos morrido tudo. Lembrei desse testemunho também, de Deus nos guardando, Deus nos protegendo, de tanta coisa. Deus nos guardou, Deus nos livrou. Não sei se que enquanto eu contava, você lembrou de algum livramento que você teve na sua vida. Foi o Senhor. Amém? Vamos adiante, que tem mais alguns aqui para nós ver. A segunda verdade que esse texto nos revela é que Deus é o único Senhor. No versículo 7, ele vai dizer: Tu és o Senhor Deus que escolheste Abrão, que trouxe ele de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abrão. Tu és o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o verdadeiro Deus, soberano sobre tudo, sobre todos. Embora os reis estejam no governo, embora os reis sejam considerados autoridades políticas, os levitas aqui, eles sabiam e reconheceram que quem verdadeiramente governava era Deus. Então quem verdadeiramente governa é o Senhor. É Ele que coloca reis, Ele que destrona reis, e diante dele todo o joelho se dobrará. Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus planos e os seus propósitos. Todo mundo ficou apavorado, né? Nessa última eleição e com medo. Mas quem é que governa? É o Senhor. E quando Deus ele quer tratar um povo, Ele usa quem Ele quer. Quando Deus quer abençoar um povo, Ele também usa quem Ele quer. O Senhor é soberano. Se é um tempo de tratamento para a igreja, para o povo de Deus, Deus vai levantar pessoas para isso. Agora nós precisamos reconhecer, assim como os levitas reconheceram, assim como o povo reconheceu o seu estado, reconhecer o seu pecado e aceitar a correção do Senhor. Mas não viver da mesma maneira que vivemos. Romanos 13:1 vai dizer que todos nós devemos nos sujeitar às autoridades, porque todas elas foram colocadas por Deus, todas elas foram estabelecidas pelo Senhor. As boas, as ruins, tudo, porque Deus, Ele usa pessoas para cumprir os seus desígnios, os seus planos. Amém? Seja boa ou seja ruim, o Senhor é soberano sobre todas. Daniel 2:21 vai dizer que é Ele que muda o tempo e as estações, é Ele que remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então nós precisamos viver temendo alguma coisa. Nós, se andarmos no caminho do Senhor, praticando a sua palavra, vivendo em obediência a Deus, nós não precisamos temer nada. Agora viva de acordo com a palavra do Senhor, viva em obediência a Deus, não tema quem está no governo, porque quem realmente governa é o Senhor, é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Essa é a segunda verdade que esse texto, que essa oração dos levitas revela para nós, que Deus, Ele é o único Senhor. A primeira é Deus é o Criador e o sustentador. A segunda é Deus é o único Senhor. E a terceira verdade que esse texto revela é que Deus nos escolheu. Posso ouvir um amém por isso? Deus me escolheu e Deus te escolheu. Você é sim um escolhido. No versículo 7, na parte B, ele vai dizer que escolheste Abrão e trouxeste de Ur dos Caldeus e lhe deste o nome de Abraão. Deus escolhe Abraão, que antes chamava-se Abrão. Deus tira Abraão de onde ele está. Deus o escolheu para cumprir os seus planos e os seus propósitos. E Deus deu um novo nome a Abraão. Tem pouca diferença o nome, mas o significado tem uma grande diferença. Pai de uma grande nação. Embora Abraão, sem filhos, sem um herdeiro, receber esse nome. Agora eu vejo tamanha fé de Abraão para crer nessa promessa. Imagina as pessoas. Qual que é o teu nome? Abraão. Quantos filhos tu tem, Abraão? Tu é o pai de uma grande nação? Nenhum. Imagina a vergonha para Abraão receber um nome que não condizia com o seu estado. Ele não tinha nenhum filho, ele não era pai de uma grande nação. E tamanha a fé de Abraão para crer nessa promessa, de que Deus o faria realmente pai de uma grande nação. E isso não acontece da noite para o dia, tanto é que Sara não consegue esperar. Sara dá o seu jeitinho, como nós muitas vezes damos os nossos, achamos que Deus está demorando, ou que não vai acontecer, então a gente quer fazer do nosso jeito. Sara dá o seu jeitinho, coloca lá a concubina para se deitar com Abraão, porque Abraão já estava numa idade avançada. E Deus cumpre
as suas promessas. Depois a gente vê que Sara dá à luz a Isaac, o filho da promessa. A tempo ou fora de tempo, as promessas do Senhor serão cumpridas. Agora cabe a nós crer sem duvidar, esperar com paciência no Senhor, esperar em Deus as promessas que Ele tem para nós, porque elas vão se cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. O Senhor é verdadeiro, em Deus habita a verdade, Ele é a própria verdade. Então nós podemos confiar no Senhor e crer nele sem nenhuma sombra de dúvida. Amém? Lá em 1 Pedro 2,9 vão dizer que nós somos, 1 Pedro 2,9, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Para o quê? Tem um propósito: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um escolhido, você é um povo escolhido de Deus, você é a geração eleita de Deus, você é reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que Deus escolheu. Para quê? Para que você anuncie as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai dizer no versículo 10, antes vocês não tinham identidade, antes vocês não eram um povo, antes vocês não eram ninguém, mas agora vocês são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vivam de acordo com isso. João, no capítulo 15, versículo 16, vai dizer também que não fomos nós que escolhemos. Preste atenção, não tem nada a ver com você, não foi você que escolheu, mas foi o Senhor que nos escolheu. Não me escolheram, mas eu os escolhi. E olha o propósito dessa eleição, dessa escolha. Ele nos designou para que nós fôssemos e dessemos frutos, e frutos esses que permaneçam, a fim de quê? De que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então nós somos escolhidos pelo Senhor, Ele nos escolheu. Amém? Viva de acordo com essa verdade na sua vida, e não aceite nada menos que isso, esse sacerdócio real que você carrega, essa nação santa a qual você faz parte. A quarta verdade que esse texto revela é que Deus nos chama com um propósito. Deus nos chama com um propósito. Tu és o Senhor, lá no versículo 7 ainda, de Neemias 9. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abrão e trouxeste-o dos caldeus e lhe deste o nome de Abraão. Deus, quando Ele nos chama, Ele sempre nos chama com um propósito. Ele nos atrai, Ele nos escolhe, Ele nos elege. E aquilo que o Senhor escolhe para nós jamais será frustrado. Jó vai declarar isso no capítulo 9, no versículo 4. Os planos do Senhor jamais, a sua sabedoria é profunda e o seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Aqui vai falar sobre a gente não resistir a esse chamado. Não resista ao chamado do Senhor. Quem é que resiste e sai ileso? Ou quem é que, em outras traduções, quem é que resiste e tem paz? Você já tentou resistir a algo que Deus lhe chama a fazer? A algo que Deus te pede para fazer e você fica resistindo, você não consegue ter paz até que você faça aquilo que Deus te pediu para fazer? Quem porfiou com Ele teve paz. Não resista ao chamado de Deus. Deus tem um propósito em tudo que faz, e se Ele nos chamou com um propósito. O chamado do Senhor, ele é irresistível e eficaz. Irresistível, você não consegue resistir. E é aquela coisa, você vem por bem ou vem por mal. Jonas foi chamado com um propósito. Agora, Jonas veio por bem ou veio por mal? Por mal. Digamos assim, né? Precisou acontecer tudo o que aconteceu. Agora, o que o Jonas estava fazendo? Fugindo daquilo que Deus chamou ele para fazer. Toda vez que você foge daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ter que arcar com as consequências disso. Você não quer, ok, mas arque com as consequências
de resistir ao chamado de Deus. Arque com as consequências. Você é livre para aceitar ou não. Mas Jó também vai dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O Senhor vai te perseguir até o seu coração se dobrar para aquilo que Ele tem para você. Agora é uma perseguição com amor, assim como foi com Jonas. Jonas foi perseguido pelo Senhor. Agora a vida de Jonas foi preservada em todo o tempo, até quando parecia que era o fim. Quando Jonas é lançado no mar, ali poderia ser o fim de Jonas. Uma grande tempestade. Jonas dentro de um mar furioso. Ali poderia ser o seu fim. O que Deus faz? Deus envia um grande peixe para acolher Jonas. Durante 3 dias Jonas fica ali. E de dentro desse peixe, Jonas faz uma oração a Deus. Tipo assim, Deus, se tu me tirar daqui, eu vou fazer aquilo que tu me chamou para fazer. Amém? Você pode resistir, mas você vai ter que arcar com as consequências dessa resistência. E Jó mesmo declara: quem é que resistiu ao chamado de Deus e teve paz? Não tem como. Você não vai conseguir dormir de noite. Amém? Agora Deus só precisa da nossa obediência. Deus só precisa do seu sim. Deus não chama os melhores. Deus não chama os mais capacitados, os mais inteligentes. Não, pelo contrário. Deus chama os disponíveis. Deus chama aqueles com o coração disponível, porque Ele chama e também capacita. Ele chama também, e junto com esse chamado tem todas as ferramentas que você vai precisar. Ele vai te dando as ferramentas no caminho. Você só precisa dizer sim. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Amém? Não resista ao chamado do Senhor, porque quando Ele te chama com um propósito. Quinta verdade que esse texto revela: Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. O versículo 8 vai dizer, já no finalzinho do versículo 8 vai dizer: e cumpriste as tuas promessas, porque tu és justo. Deus fez uma aliança e cumpriu as suas promessas. Crer em Deus, crer que Deus é fiel à sua aliança, nos traz segurança e paz. Nós podemos andar seguros, nós podemos ter paz no nosso coração, porque é tempo ou fora de tempo, Deus irá cumprir as suas promessas, assim como Deus prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência para sempre. Abraão se torna pai de uma grande nação. Nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Essa grande nação é fruto da obediência de Abraão, é fruto da fé de Abraão. Em Abraão, Deus fez benditas todas as nações da terra. Nós somos frutos dessa obediência de Abraão. Então Deus, Ele é fiel às suas promessas. Descansa e confia no Senhor, que as suas promessas irão se concretizar. Salmo 37:5 vai dizer: o que nós precisamos fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, quem fará? O Senhor fará. Entrega o teu caminho, para de resistir, entrega o teu caminho ao Senhor, para de duvidar, confia, porque o mais depende de Deus, o mais é Ele que faz, não é eu, não é você. O nosso papel é entregar, e o nosso papel é confiar, e o papel de Deus é fazer. Amém? Coloque a sua esperança, a sua fé nesse Deus, que as suas promessas irão se cumprir. A sexta verdade que esse texto revela é que Deus liberta o seu povo da aflição. Deus liberta o seu povo da aflição. Versículo 10 e 11. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Aqui eles estão lembrando do que Deus já fez para eles, quando Ele tirou eles lá do Egito, da escravidão. Esse mesmo Deus, é o mesmo Deus, eles estão lembrando o que Deus já fez no passado.
e que Deus, da mesma forma que fez no passado, vai fazer novamente. Deus fará outra vez. Você consegue lembrar o que Deus fez no passado? Deus é poderoso para fazer. A gente vê poucos milagres acontecendo hoje no nosso meio. Por que será que Deus mudou? Será que Deus não opera mais milagre? Ou será que a nossa fé esfriou? Será que a nossa fé nesse Deus, talvez a gente não conhece esse Deus do milagre, talvez a gente não tem fé porque não conhece, mas Deus é o mesmo Deus, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que opera milagres. Hoje uma dor de cabeça nós apelamos ao Dorflex, ao remédio, poucas pessoas oram a Deus, e está tudo certo, porque os remédios estão aí para isso, a medicina está aí para isso, mas nós temos um Deus que deve ser o nosso primeiro recurso, em todas as situações. Quando você está ansioso, corra para Deus, ore a Ele, coloque as suas ansiedades diante do Senhor. Quando você está doente, faça primeiro uma oração diante do Senhor. O Senhor deve ser o nosso primeiro recurso, porque é Ele que nos liberta da nossa aflição, é Deus que liberta o seu povo da sua aflição. No dia mau é o Senhor que nos guarda. Agora, isso precisa de relacionamento, isso precisa de oração, de busca, de viver uma vida intencional com Deus, de não só apenas quando precisa, mas você tem uma vida com Ele, uma vida de devocional com o Senhor. Aqui eles estão reconhecendo que Deus vê, ouve e age em favor do seu povo. É um Deus que opera milagres para revelar o seu poder, assim como Ele demonstrou contra Faraó. Não sei se você já se perguntou por que Faraó não permitiu que o povo saísse já na primeira praga, já a liberar o povo. A palavra diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Por quê? Para que todo o povo entendesse que o povo estava sendo liberto pelo poder de Deus e não pelo poder de Faraó, não pela uma bondade de Faraó. Não, então vocês podem ir. Não. Todas as pragas que vieram contra o povo vieram enfraquecendo uma divindade do povo egípcio, todas elas. Todas elas vieram enfraquecendo uma divindade egípcia. Deus aqui dizendo que Ele é o Deus que liberta o seu povo da aflição, o único Deus verdadeiro, soberano. Com tudo isso, Deus queria mostrar uma verdade para todo o povo, para toda a nação, que há apenas um Deus vivo e verdadeiro que salva e liberta. Veja os tronos de outros deuses, aquela canção fala, né? Todos tombados ao chão. O único trono que permanece e prevalece é o trono do Senhor, é o trono de Deus. Cadê o Império Babilônico, que tanto oprimiu o povo de Deus? Cadê o Egito, o povo egípcio que tanto oprimiu o Faraó? Cadê os faraós? Todos eles caíram ao chão, mas o trono do Senhor permanece para sempre, porque Deus é o único Deus que liberta o seu povo da aflição. Amém? A última verdade que eu quero falar com vocês essa noite, que esse texto revela: Deus guia e sustenta o seu povo. No versículo 15 eles vão reconhecer que é Deus que dava pão dos céus para eles. Pão dos céus lhe destes na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhe disseste que entrassem para possuir a terra, que com a mão levantada lhe juraste dar. Deus guiou e sustentou o seu povo durante toda a sua peregrinação no deserto. Todos os dias vinha o maná, vinha esse pão do céu. Todo dia. Já imaginou você acordar e o café da manhã estar posto à mesa? Que legal que ia ser, né? Um mamãozinho picado, um suquinho de laranja, um pãozinho ali, torradinho. Aquelas coisas de cena de filme, né? Seria o ideal, né? Eu até disse pra Dani, se fosse assim eu faria uma dieta. Se tivesse alguém para cortar uma mão para mim, para fazer... Tô brincando. Mas uma vez eu lembro que eu tive que dormir na casa de uma pessoa que tinha muito dinheiro,
E quando nós levantamos, era bem sucedida, empresário, enfim, uma pessoa de sucesso. E quando nós levantamos, tinha um café maravilhoso posto à mesa. Tinha muita coisa ali. Eu lembro daquela sensação, que bênção isso aqui. Que maravilha um café desses na mesa. Né? Que bênção. Esse povo viveu isso. Todos os dias tinha um café na mesa para eles. Eles não precisavam se preocupar com o café da manhã. Eles tinham o café da manhã. Amém? Na sua fome, Deus deu para eles o pão. Na sua sede, Deus deu água. Deus cuidando, Deus guiando. Não nos falta nada na nossa caminhada com Cristo. Ele tudo provê para nós. Durante o dia, o deserto é um lugar extremamente quente. O que o Senhor enviou? Uma nuvem, para que o sol não pegasse neles. Durante a noite é o oposto, é muito frio. O que tinha com eles? Uma coluna de fogo. Deus cuidando e guardando do seu povo, Deus sustentando o seu povo. Quando Deus ele nos leva ao deserto, Ele também nos sustenta no deserto. Ele nos provê todas as coisas, tudo que nós precisamos. Amém? Eu quero concluir com você, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos concluir essa mensagem. Quero te convidar a você colocar a mão no seu coração nesse momento, se você desejar. E vamos refletir sobre tudo isso que ouvimos nessa noite. Sobre o que a palavra falou com você. Qual é a visão que você tem de Deus? O que Deus é para você? Como você colocaria essas 7 verdades que esse povo reconheceu em Deus? Como você colocaria Deus na sua vida? Como você reconheceria Deus na sua vida? Reconheça nessa noite que Deus ele é o grande Criador, preservador de todas as coisas. É aquele que nos chama, Ele é fiel. Ele é um Deus libertador, um Deus que ainda assim opera milagres pela fé das pessoas. Aquele Deus que guia e sustenta. Quero te convidar nessa noite a você fazer uma breve reflexão da sua vida, do que Deus fez por você até aqui. Se você desejar, feche seus olhos. Feche seus olhos enquanto o grupo se prepara aqui. Feche seus olhos e comece a sua oração diante do Senhor, dizendo a Deus quem Ele é. Hoje nós ouvimos que Deus é o Criador. Nós ouvimos que Deus, a segunda verdade é Deus é o único Senhor. Deus é aquele que nos chama com um propósito e que cabe a nós apenas a obediência e não resistir a esse propósito. Deus é fiel às suas promessas, todas elas se cumprirão. Nós ouvimos que Deus é quem nos guia, nos sustenta, é Ele que nos sustenta, é dele que vem toda a provisão para a nossa vida, assim como a oração do Pai Nosso que diz: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele nos sustenta. E Ele também é aquele Deus que nos liberta da aflição. No dia mau Ele está conosco. Reconheça quem Deus é na sua vida. Reconheça aquilo que Ele tem feito na sua vida. Até aqui o Senhor tem cuidado de você. Reconheça os livramentos que você teve. Agradeça por aqueles livramentos que você nem sabe que teve, mas o Senhor te guardou, o Senhor te livrou, o Senhor preservou a sua vida, preservou a vida da sua família. O Senhor está e sempre estará conosco. Os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Senhor, nesta noite nós oramos a Ti, Pai, reconhecendo o nosso estado. Nós somos pecadores, Senhor, e carecemos do Teu perdão, carecemos da Tua misericórdia, nós carecemos da Tua maravilhosa graça, nós carecemos, ó Deus, do Teu sangue vertido lá na cruz, que nos limpa, que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Nós reconhecemos o nosso pecado diante de Ti. Reconheça o seu pecado nesse momento. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores e precisamos de Ti. Nós fazemos confissão nesta noite, ó Pai.
de tudo aquilo, Senhor, que temos feito que não tem te agradado, que tem te entristecido, que tem nos separado da tua presença, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós queremos viver uma vida para ti, uma vida separada para ti, uma vida consagrada para ti, para viver os teus planos, ó Deus. Passa com teu sangue em revista no nosso coração, na nossa mente. Perdoa, Senhor, os nossos pés que muitas vezes se apressam para fazer o mal. Perdoa, Senhor, as intenções erradas do nosso coração. Perdoa a nossa mente que muitas vezes pensa aquilo que não é para pensar, aquilo que não te agrada, ó Deus. Perdoa as nossas ações intencionais que te desagradam, Pai. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não reconhecemos o teu favor sobre nós, mas nesta noite nós ouvimos a tua palavra, e nesta noite nós reconhecemos, ó Pai, assim como esse povo reconheceu, nós também reconhecemos que o Senhor é o Deus Criador, que o Senhor é o único Senhor, que o Senhor nos chama com um propósito, e que o Senhor é fiel às suas promessas. Nós reconhecemos esta noite que é tu, Senhor, que nos guia, é tu também que nos sustenta, ó Deus, é tu que no dia mau está conosco, nos libertando de toda aflição. Nós reconhecemos, ó Deus, o teu favor sobre a nossa vida, nós reconhecemos o teu senhorio, nós reconhecemos que tu és soberano sobre tudo, sobre todos. Tu és o Deus que guarda e que livra o seu povo da morte. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos confiar em ti acima de qualquer circunstância. Acima de qualquer circunstância nós podemos depositar a nossa fé e a nossa esperança. Nós sabemos que podemos em ti viver dias melhores. Nós sabemos que os teus planos para nós são os melhores, que só o Senhor sabe os planos que tem para nós, planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nós sabemos, Pai, que um dia nós estaremos contigo, desfrutando da vida eterna. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade sobre nós, mesmo não merecendo, o Senhor tem derramado o seu favor sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor não olha para nós segundo os nossos pecados, mas segundo a tua misericórdia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nosso coração é grato nesta noite e reconhece o teu favor sobre nós. Eu quero abençoar cada um que veio esta noite, cada um que está orando a ti neste momento. Quero pedir que o Senhor ouça o clamor, que o Senhor ouça essa oração, que o Senhor responda, que o Senhor traga a resposta, que o Senhor traga a solução, que as portas se abram nessa semana, que, Senhor, aquelas causas impossíveis, que o Senhor resolva nessa semana. Nós cremos em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, pedimos. Nós cremos a tua mão e operando o teu braço, quem impedirá, Senhor? Por isso nós abençoamos essa semana. Eu quero pedir a bênção, Deus, a tua bênção sobre nós, sobre essa semana, ó Pai. Assim como o Senhor está conosco hoje, como o Senhor esteve no passado, esteja conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. E nós sabemos que assim será, porque essa é a sua promessa. O Senhor nos diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante dessas verdades que nós ouvimos, nós oramos a Ti e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus pela sua